Olá a todos! Vamos ver nessa videoaula o critério de convergência para a solução de sistemas lineares pelo método de Gauss, Seidel e Jacobi. Então, primeiramente, vamos definir o que é uma matriz estritamente diagonal dominante. Então, uma matriz A ela é dita estritamente diagonal dominante quando ocorrer essa expressão aqui, quando ocorrer essa condição. Então, vamos traduzir. Aqui a gente está dizendo o seguinte, que o valor absoluto do elemento que está na diagonal principal, ele tem que ser maior que a soma dos valores absolutos que estão fora, na mesma linha, mas fora da diagonal principal. Então é isso que está dizendo aqui. Observe que o A e I é o elemento que está na diagonal principal, o A e J é o elemento que está na linha I, mas só que vai mudar as colunas aqui. No caso, vai mudar da primeira coluna até a enésima, só que aí no caso a gente tira aqui o elemento que está na diagonal principal. Então, essa é a tradução. O valor absoluto do elemento da diagonal principal, ele tem que ser maior que a soma dos valores absolutos fora da diagonal principal. Então, colocando no exemplo aqui, nós vamos dizer que essa matriz aqui ela é estritamente diagonal dominante. Por quê? Porque observe que o menos 5, o elemento que está na diagonal principal, ele é maior que a soma dos outros dois elementos aqui fora da diagonal principal e na mesma linha. Observe que a gente está falando sobre valor absoluto aqui. Então aqui na primeira linha está ok. Aí vamos para a segunda, aí nós temos o elemento 6 que está na diagonal principal, e observe que 6, o valor absoluto dele, é maior que a soma desses dois valores absolutos aqui, o 0 e o 4. E por último, o 7, aqui outro elemento que está na diagonal principal, ele é maior que a soma dos valores absolutos de 1 e menos 3. Então, a gente vai dizer que essa matriz aqui ela é estritamente diagonal dominante. Agora vamos definir o que é uma matriz diagonal dominante, sem ser estritamente. Então a gente diz que a matriz é diagonal dominante quando essa expressão aqui for verdadeira. Ou seja, o elemento da diagonal principal ele pode ser maior ou igual aos elementos que ficam fora da diagonal principal. E mais um detalhe, que tem que existir pelo menos uma linha em que o elemento da diagonal principal ele é estritamente maior que a soma dos elementos fora da diagonal. Então vamos aqui ver um exemplo. Aí nesse exemplo, a matriz A ela é diagonal dominante. Por quê? Porque o menos 5 aqui, ele é maior ou igual, no caso aqui ele é igual à soma dos outros dois elementos da linha, 2 mais 3 aqui. Aqui o 6, ele é maior ou igual a 2 mais 4, no caso aqui ele é igual. Agora, chega na hora do 7, aqui esse elemento da diagonal principal, aqui ele teria que ser maior, porque a gente tem que ter pelo menos um que seja maior. E é o que ocorre aqui, ó, o 7 ele é maior que é 6, que é a soma desses outros dois elementos. Então, com base nessas duas definições, nós vamos ter o critério de convergência da matriz diagonal dominante. Então, esse critério diz o seguinte: se a matriz A for diagonal dominante, então os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel serão convergentes independente da escolha inicial x1. Aí é claro que quanto melhor a aproximação inicial, menor será o número de iterações necessárias para atingir uma determinada precisão. Então vamos ver um exemplo
Então aqui nós temos um sistema, aí aqui já foi retirada a matriz dos coeficientes, que no caso é 4, 0 e 1, aí depois na segunda linha 1, 10 e 3, e na terceira 2, 1 e 4. Então nós temos a matriz dos coeficientes. Nós vamos verificar se essa matriz é diagonal dominante. E é o que ocorre, porque observe que o 4 aqui ele é maior que 0 mais 1. O 10 aqui ele é maior que 1 mais 3. E o 4 ele é maior que 2 mais 1. Então essa matriz aqui ela é diagonal dominante. Então, pelo critério aqui de convergência, os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel serão convergentes. Agora, nesse outro sistema aqui, nós temos aqui a matriz dos coeficientes, que foi retirada, né? E aí a gente observa que, no caso aqui, o 1, ele não é maior, então aqui já falha a questão da diagonal dominante. O 10 aqui ele não é maior que 15 mais 7. E o 9 aqui também não é maior que 12 mais 4. Bastaria uma falha aqui para a matriz não ser diagonal dominante. Então, nada podemos concluir com relação à convergência do método de Jacobi e Gauss-Seidel. Aqui no caso, para esse resultado, nós só podemos garantir a convergência quando a matriz A for diagonal dominante. Então, se a matriz A for diagonal dominante, então haverá convergência aí para os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel, independente da aproximação inicial. Então esse é o resultado. Agora, se a matriz A não é diagonal dominante, a gente nada pode concluir sobre a convergência ou não, porque haverá casos em que haverá convergência e outros que não haverá. E um outro detalhe é que, se eu afirmar que a matriz é convergente, nada eu posso concluir também sobre ela ser diagonal dominante ou não, porque haverá casos em que haverá convergência e a matriz não será diagonal dominante. Agora, se uma matriz não é diagonal dominante, nós podemos, em algumas ocasiões, fazer mudanças de linhas para tornar essa matriz diagonal dominante. Então vamos ver aqui o nosso exemplo que foi feito em videoaula anterior. Então aqui nós vimos que esse sistema não apresentou convergência do método. No caso nós vimos de Gauss, mas Jacobi ele também não apresenta convergência. Agora, se a gente trocar de posição as duas equações, no caso a primeira linha passa para baixo e a segunda linha para cima, o nosso sistema convergirá, justamente porque essa nova matriz aqui ela vai ser diagonal dominante. Então a matriz dos coeficientes, a nova matriz dos coeficientes aqui, ela vai ser 2, menos 1, 1 e 1. E no caso aqui, o 2 é maior que o menos 1 e o 1 aqui é o maior ou igual que o 1. Então essa matriz aqui ela é diagonal dominante. Aí, com essa informação, a gente tem certeza que o sistema ele irá convergir. Então, concluímos o critério de convergência. Até uma próxima e obrigado.